a nova aliança em Jesus Cristo, a transformação da aliança da lei para a graça, né? Então, a gente viu a história de Israel, como é importante, queridos, a gente entender a aliança abraâmica, que foi fundamentada na lei de Moisés, mas a aliança de sangue é a aliança abraâmica, amém? E aí depois Moisés, ele vai instituir a lei, e na própria lei ele vai aspergir, vai haver um momento lá que ele vai derramar esse sangue lá. Só que esse sangue que foi aspergido, ele só cobria o pecado, ele não tirava o pecado. A expiação, esse termo no hebraico, é cobrir o pecado. O pecado continua aqui, mas ele está coberto pelo sangue da expiação. E aí é interessante a gente entender que essa aliança com Abraão, que gerou a nação de Israel, que veio a lei mosaica, que foi instituída por Deus ali no Monte Sinai, ela trouxe algumas coisas para a nação de Israel. Ela trouxe proteção. Deus virou o Deus de Israel. Ele protegia Israel. Ele foi lá e tomou a causa de Israel e derrotou Faraó, e estendeu a mão forte, arrancou o povo de Israel do cativeiro de 400 anos ali de escravidão no Egito. Depois ele protegeu Israel durante o dia. O deserto era um sol causticante. Ele providenciou pela aliança de sangue que ele tinha estabelecido com Abraão. Ele protegeu Israel do calor com a nuvem. Ele protegeu Israel na noite que era fria com a coluna de fogo. Amém? E trazendo iluminação. Ou seja, a aliança de sangue com Israel, ela tinha provisão e uma comunhão especial. Só Israel tinha acesso a Deus. Todas as outras nações eram nação que não tinha acesso a Deus. O único povo que tinha uma aliança com Deus era Israel. Então eles tinham uma comunhão com Deus limitada. Entende? Eles eram o povo da aliança. E só que também tinha a tragédia. Quando eles quebravam a aliança, quando eles não cumpriam os termos, aí eles sofriam, como sofreram no cativeiro babilônico. Mas a história não termina aí. Aí veio o Novo Testamento, aí veio a nova aliança. Aí Jesus introduziu essa aliança nova de sangue. Amém? E essa nova aliança, ela superou a antiga. Nós vamos explorar aqui um pouquinho o contraste aí dessa aliança que Jesus trouxe. E nós vamos destacar aqui algumas implicações espirituais práticas dessa aliança. Irmãos, é fundamental a gente entender isso para a nossa vida espiritual tomar uma dimensão mais esclarecida, amém? Olha só, aliança de sangue com Israel. Deus estabeleceu uma aliança de sangue com Israel. Eu já falei aqui, garantindo proteção física contra os seus inimigos. E também contra as pestilências, as doenças. Deus cuidou de Israel durante a jornada no deserto, cumprindo uma promessa: eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafá. E ninguém ficou doente no deserto, exceto quando eles quebraram a aliança, ou quando eles se rebelaram, que houve aqueles dois eventos, né, de Datã e Abirão, que foram consumidos pela terra, e Miriam ficou leprosa pela rebeldia. Mas fora isso, irmãos, eles não sofreram nenhuma
doença. Esses dias eu estava eu estava no carro dirigindo, e Deus me deu assim um clique, aquela, não lanceis pérola aos porcos, né? Aquela passagem. E aí, o que isso significa, Espírito Santo? Quero entender, o que o Senhor quer falar com isso, Senhor? Será que é para me parar de estar falando para pessoas que não recebem a tua palavra? E aí veio a revelação, queridos. Só tem as pérolas dos céus, a riqueza, né? O reino de Deus é como alguém que encontrou uma pérola de grande valor, que ele vende tudo para possuir essa riqueza. Sabe o que quer dizer não dar pérola aos porcos? Porque os porcos fala da velha natureza, da natureza pecaminosa. Ele não valoriza as coisas espirituais. Quantos estão comigo aqui nisso? Pérolas aos porcos é quem não nasceu de novo, irmãos, não valoriza. O que é aliança de sangue? O que é isso? Não, isso não me interessa não. Eu quero saber de carro, de casamento, de benefício. O que vai? Mas eu estou falando de coisas celestiais com pessoas que foram regeneradas, amém? Com anargenais que nasceram do Espírito e que têm uma visão ampliada. E aqui é aliança com Deus, ó Israel. Eu vou ler esse texto, que é importante. Disse também Deus a Moisés, olha Moisés, Deus falando com ele: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Olha, interessante, irmãos, que Nadab e Abiú estavam aí no meio de uma liderança espiritual seleta, amém? Separa aí, e mais 70 anciãos. Só Moisés se chegará, versículo 2, ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos e novilhos. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, olha só o sangue, queridos, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Versículo 7 eu li. Agora o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram Deus, irmãos. Eu declaro que nós vamos ver Deus nesse tempo, amém? Nós vamos ter experiências poderosas com o Eterno, amém? Deus vai se manifestar hoje. Quantos sentiram a presença de Deus aqui? Nós declaramos o sangue de Jesus sobre esse lugar. Nós declaramos a restauração, a consagração desse altar, amém? E aí ele continua: e viram Deus, o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Versículo 11. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Todo o povo viu Deus, amém? Todo mundo estava vendo Deus. Agora, olha só, irmãos, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim
ao monte e fica lá. Dar-te-ei 2 tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, olha o discipulado aí. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, versículo 15, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui o versículo 7 e 8, né? E tomou o livro da aliança. E aí eles disseram, versículo 8, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Amém? Olha só, irmãos. Aí Deus vai estabelecendo o sacerdócio. Deus vai estabelecer o sacerdócio. E o sacerdócio, a aliança, foi dada para separar o povo de Deus, o povo de Israel, na verdade. Israel foi separada nessa aliança de sangue, amém? Para ser o povo e garantir as bênçãos extraordinárias. O sacerdócio foi instituído, e as ofertas expiatórias para cobrir as transgressões do povo e manter comunhão com Deus. Eu estou enfatizando isso. E aí, por que veio o sacerdócio? Antes havia só ofertas pacíficas, ofertas ali queimadas, mas aí veio o sacerdócio para expiação. O sangue era derramado do animal para cobrir. E aí veio o sacerdócio levítico, e o sumo sacerdote, a nova aliança em Cristo Jesus, estabeleceu uma questão mais poderosa, que na última ceia Deus faz uma nova aliança de sangue. E os discípulos entendiam isso, porque eles viviam nessa aliança de sangue, só que eles viviam debaixo daquele sacerdócio que derramava sangue. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia oferecer, ele ia lá sobre o manto da lei de Moisés, e ele apresentava aquele bode como sacrifício expiatório, e aquele bode era enviado para o deserto, e lá era derramado sangue daquele bode para cobrir o pecado da nação. Mas o pecado continuava lá. E ninguém, irmãos, usufruía de comunhão com Deus. Poucas pessoas tinham experiências com Deus. Moisés entrou na presença de Deus, ficou 40 dias no meio da nuvem de Deus, mas Deus não entrou em Moisés. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Deus não entrou em Moisés, Moisés entrou em Deus, mas Deus não entrou, porque ele vivia sobre a aliança de sangue abraâmica. Hebreus 10:1, vamos ver esse texto aqui, Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ano após ano, o sacerdote ia lá e oferecia um sacrifício, mas ele não era perfeito, e ele não era aperfeiçoado. Era um sacrifício que era repetidamente realizado.
Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, e guardardes o quê? A minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então essa aliança fez com que Israel fosse propriedade de Deus, um povo peculiar. Ele é o meu povo, ele tem uma aliança de sangue comigo. Os outros povos não tinham acesso a Deus, amém? Aí o versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus queria um povo para ser sacerdote. Só que o povo não quis esse relacionamento pessoal. E não existia um relacionamento pessoal. Eles precisavam de um intermediário, de um sacerdote que fosse, em nome da nação, apresentar-se diante de Deus pelos seus próprios pecados e pelo pecado da nação. Quantos estão entendendo, queridos? Na antiga aliança, Deus estabelece um pacto com Israel, promete proteção e bênçãos físicas em troca de obediência à lei mosaica. Essa aliança era assim: se tu me obedecer, eu vou estar contigo. Se tu me desobedecer, tu vai perder minha proteção. Porém, ele providenciou um sacerdócio para cobrir ali o pecado, porque eles pecavam. Agora, os sacrifícios e ofertas eram realizados para cobrir os pecados e manter uma certa comunhão com Deus. Ou seja, Deus estava com a nação, mas Deus não estava com nenhum deles individualmente. Quantos estão entendendo, queridos? Olha o que Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Eu quero enfatizar aqui, queridos, o sangue, para você entender a dimensão do sangue da nova aliança. Agora, o cumprimento da aliança. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, estabelecer uma nova aliança baseada na graça e no perdão dos pecados. Mateus 5,17, vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele foi o sacerdócio perfeito. Ele foi o sacerdócio que aperfeiçoou, que justificou. Amém? E aí, Lucas 22:20, sacrifício na cruz foi o selo dessa aliança, oferecendo perdão completo e acesso direto a Deus. Agora, querido, olha o que aconteceu. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele não derramou o sangue de um cordeiro, ele era o cordeiro que derramou o sangue perfeito, sangue puro, sangue carmesim. Ele não veio cobrir, ele veio remir o pecado. Sabe o que o sangue de Jesus fez? Apagou o pecado, nos tornou completamente justos, nos justificou. Eu e você, como o pastor Eric pregou há um tempo atrás, não somos mais, antes de Cristo, pecadores, condenados ao inferno, andando no caminho da iniquidade, naturalmente. Mas depois de Cristo, queridos, justos, filhos de Deus, com acesso direto ao Pai. Olha lá, queridos, como é maravilhoso. A cruz de Cristo, irmãos, nos dá completo acesso. Agora não precisa de um sacerdócio que me represente diante de Deus. Agora eu tenho acesso direto. Isso, eu não preciso de um ministro ficar me colocando na presença de Deus, um pastor me colocar na presença de Deus, um músico me colocar na presença de Deus. Quantos estão comigo, queridos? Eu tenho acesso direto. Eu não preciso esperar por um avivamento no Brasil. Eu posso dobrar minha vida diante do Senhor e viver um avivamento pessoal. Em qualquer lugar que eu estiver, a presença de Deus não está sobre mim, não. Ela está 100%.
dentro de mim, dentro de você. Olha Hebreus 7, na verdade Hebreus 10, 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Leia isso comigo, queridos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos. Mas como que eu entro? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela carne dele que foi rasgada. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse sacerdócio, queridos, agora é Cristo que nos coloca 100% diante do trono de Deus. Agora, olha lá, mais outro capítulo aí que eu quero que você diga: eu tenho acesso completo e direto, não preciso de ninguém, irmãos. Amém? E tópico aqui, para a gente encerrar, o ministério de Cristo. Cristo como sacerdote da nova aliança, Jesus mediou entre Deus e a humanidade, garantiu salvação e comunhão com Deus. Agora Hebreus 7, 22 a 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. 23, diga superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É o 25, né? E até passamos. Olha a excelência do sacerdócio de Cristo. Ele é perfeito, Ele é dos céus, Ele vive para interceder. Pastor, eu pequei, Ele já está lá com o sangue dele, ó. O Agno pecou, mas está aqui o sangue, e ele tem acesso direto. Pode entrar, Agno, pode entrar. Eu pequei hoje, quantos pecaram hoje? Mas ele vive para interceder, ele diz, está aqui o sangue, pode entrar. E o pai diz, pode entrar, porque eu vejo aliança. Agora, num superior sacerdócio, sacerdócio sem mácula, sacerdócio imutável. E aí, 1 Timóteo 2,5 diz que porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, amém? Eu não posso levar você até Deus, mas Jesus já te conectou com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, amém? Tem gente que fica esperando alguém colocar a gente em Deus. Não, Jesus já te colocou. Pode subir com Jesus e experimentar da plenitude de Deus. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Você pode ir ao Pai por Jesus, querido. Não é por você, não é pelas tuas boas obras, não é porque tu ora, não é porque tu jejua. Jejum e oração faz o teu espírito ser sensível, amém? Mas não transforma Deus, não amplia a tua condição de justo, mas é pelo caminho vivo que está aberto. Em Cristo Jesus você vai ao Pai. E agora, irmãos, o pecado não está coberto. O pecado foi retirado, Ele redimiu, Ele tirou o pecado, você está puro, amém? A igreja do Evangelho Vivo está pura diante de Deus, para experimentar toda a essência de Deus. E nós vamos usufruir de tudo isso, desse sangue,
dessa aliança que é superior, amém? O sangue da antiga aliança trouxe benefícios externos, mas o sangue da nova aliança trouxe uma transformação interna. Você tem o Espírito Santo e você pode agora, pelo sangue da nova aliança em Cristo Jesus, ter uma vida plena em Deus. Você não é um pecador lutando para ser santo, não. Você é um santo, filho de Deus, que luta contra o pecado, mas que você anda para agradar a Deus.